Milionário fica chocado ao ouvir a menina pedir silêncio durante a cobrança do aluguel. Era um dia comum na metrópole, onde arranha-céus brilhantes tocavam o céu. Roberto, o milionário conhecido por seu olhar afiado para negócios, caminhava decidido pelos corredores de um dos seus prédios luxuosos. O cheiro de designer e poder pairava no ar, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Ele subiu as escadas para cobrar o aluguel de uma inquilina atrasada. Palavra que ele sempre detestou. Atraso. O dinheiro consumia. Era o combustível da sua vida. Então, quando ele bateu a porta, com a ressonância de um homem que não aceita não como resposta, ouviu algo sussurrar. Silêncio, por favor. Roberto parou, franzindo o senho. A voz vinda do fundo do corredor era de uma menina. Ele seguiu os sons até encontrar Clara, uma garotinha de olhos grandes e assustados, que o encarava com um pedido silencioso. Havia algo de peculiar naquela cena. A luz amarelada da lâmpada tremia. Por que você está aqui, menina? Roberto perguntou, confuso. Minha mãe não pode saber que estamos com problemas. Por favor, faça silêncio. O desespero na voz dela era palpável. Ele queria desviar o olhar, mas os olhos da menina pareciam puxá-lo com uma força inexplicável. Uma autopista de emoções se formou dentro dele. Medo, compaixão e um aperto no coração. Enquanto isso, sombras do passado começaram a dançar em sua mente. O pai de Clara, um de seus antigos sócios, agora estava atrás das grades por fraudes que o ligavam ao nome de Roberto. Um nó se formou em sua garganta. Ele não queria ser associado àquele fiasco. Mas ali estava uma criança que representava tudo o que ele desejava evitar. Vulnerabilidade. Naquele instante, Roberto se viu dividido. Ele poderia ignorar e seguir cobrando seu aluguel, como sempre fez. Mas a inocência de Clara o fez reconsiderar. Um silêncio pesado se instalou entre eles, enquanto ele lutava com a visão de seu próprio reflexo em seus olhos. E então, o inesperado. Se você me ajudar, posso te ajudar, disse Clara, com um brilho misterioso em seu olhar. As palavras dela estavam carregadas de uma promissora revelação, mas também de um perigo iminente. O que ela sabia que poderia desestabilizar seu mundo. Ele queria recuar, mas não conseguia. A fragilidade dela o paralisava. Uma tempestade de dilemas o envolvia. Salvar sua reputação ou ajudar a menina que representava uma luz em meio à escuridão que ele mesmo criara. A tensão crescia. O olhar de Clara entregava um futuro incerto e assim, o capítulo se encerrava com a dúvida no ar, enquanto Roberto ficava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto continuou com o olhar fixo em Clara, seu coração pulsando descontrolado. A oferta da menina ecoava em sua mente como um trovão. O que ela poderia saber? Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu a porta se abrir. Um sussurro. A voz de uma mulher. Clara, onde você está? A voz carregava preocupação e uma pitada de raiva, e o pânico passou para Roberto como uma descarga elétrica. Ele virou-se rapidamente, deparando-se com a mãe de Clara, uma mulher de semblante cansado, mas com olhos de fogo. Quem é você?
Ela interrogou, o tom cortante. O mundo parou. Roberto se lembrou de cada reunião que teve com o pai de Clara, a amizade que um dia compartilharam e os segredos que haviam sussurrado nas sombras de grandes ofertas. A mulher não esperou resposta. O que você está fazendo aqui, milionário? Veio para cobrar o aluguel? É isso? A raiva dela era palpável, como um veneno no ar. Clara ficou em silêncio, olhando entre os dois. Sua pequena figura quase invisível entre os adultos. Roberto abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade o golpeou com força. Sua presença ali não era apenas uma cobrança, mas uma invasão. Ele não estava apenas em busca de dinheiro. Ele estava no meio de um conflito que envolvia o passado e a dor. Um eco de decisões que haviam moldado suas vidas de forma irreversível. Desculpe, começou ele, mas foi interrompido. Você não tem nada a desculpar. Seu nome já destruiu nossa vida. E nessas palavras, a revelação cruel chegou como um soco no estômago. Roberto piscou, tentando processar. O pai de Clara, um homem que ele havia considerado amigo, havia arrastado várias pessoas para o fundo do poço. E agora, ali estava a mulher na sua frente, dizendo as verdades que ele tentava evitar. Você não merece estar aqui. Você e seu dinheiro, sempre vindo tomar o que não é seu. O nó na garganta de Roberto apertou. Mas antes que ele pudesse se defender, uma explosão de gritos ecoou de 2 andares abaixo. O mundo ao redor se desfez. Um som ensurdecedor, seguido de gritos e correria. Ele e a mulher se entreolharam, a preocupação estampada nos rostos. Algo muito errado estava acontecendo. E então, uma nuvem de fumaça começou a subir pelas escadas. Vem! Gritou a mãe de Clara, puxando a filha pelo pulso, sem pensar 2 vezes. Roberto hesitou, o instinto o puxando para segui-las. Ele entrou no corredor, enquanto a fumaça se tornava densa, um cenário de caos. A mente dele girava. O que aconteceu? Incêndio? Explosão? A cada passo seu coração acelerava. Clara puxava a mão da mãe, apavorada. Teu seu pai, ele ainda está lá. A menção do pai da menina cortou fundo. Roberto parou abruptamente. O que você quer dizer com isso? Ele se trancou no apartamento. A polícia veio, ele está desesperado. Roberto sentiu a reação do mundo ao seu redor desmoronar. Agora ele enxergava além da avareza e do dinheiro. Havia uma vida ali. Uma criança e uma mãe. E na mesma medida, um homem aprisionado por seus próprios erros. Todos eles estavam interligados em um ciclo aterrorizante. E se for tarde demais, ele sussurrou, a culpa pesando. Enquanto a fumaça envolvia tudo, um grito agudo cortou o ar. E não era só de Clara. Parecia ser alguém conhecido, alguém que faria sua vida mudar para sempre. Roberto queria correr, apagar o que estava por vir, mas não havia como. O tempo estava se esgotando, e a vida de um homem, o laço com sua própria história, estava prestes a ser revelado. Eu não posso deixar isso acontecer, gritou ele, a adrenalina fazendo suas pernas moverem-se rapidamente. Mas no fundo, sabia que não podia salvar apenas aquele pai. Ele precisava enfrentar os ecos do passado que ainda ecoavam em sua vida. E enquanto ele se precipitava para o perigo, a dúvida se instalava em seu coração. O que mais ele descobrira se fosse tarde demais? O que sua história realmente escondia? Roberto se lançou na fumaça, sua mente a 1000 por hora. O desespero estava estampado no rosto de Clara, enquanto a mãe dela arrastava a menina, desesperada. Ele sabia que precisava agir rápido. A fumaça era densa, ardente, queimando seus pulmões e olhos. Mas algo o impediu de seguir. Um pensamento. Um eco das palavras de Clara parou seu coração.
Ele está desesperado. Aquelas palavras reverberavam como se fosse um alerta. Clara olhou para ele, seu olhar refletindo um medo profundo. Vamos, ele pode estar em perigo. Roberto queria correr, mas as lembranças começaram a fluir. A amizade com o pai de Clara, as promessas não cumpridas, a traição que o havia afundado. E ali estava ele, na boca do lobo, cercado pela fumaça, mas também cercado por suas decisões. Seus músculos estavam pesados quando, sem perceber, um grito agudo rasgou o ar mais uma vez. Mãe, tem alguém lá dentro? Clara apontou para o apartamento abaixo, e o desespero tomou conta da situação. Quem? Roberto conseguiu perguntar, mas a resposta que estava prestes a vir mudaria tudo. É o meu pai e o seu sócio. O seu sócio? A revelação caiu como uma bomba. A última conexão que ele queria lembrar. Uma sim. O pai de Clara, seu antigo parceiro, ele estava lá, cercado, e podia ser que estaria prestes a se revelar mais que um simples erro. A mãe de Clara soltou a mão dela e, com os instintos de uma leoa, correu em direção à escada. Vou buscar ele! O coração de Roberto parou. Não, espere! Mas o grito dela se perdeu na fumaça. E então tudo ficou confuso. O medo tomou conta de Roberto. Ele estava paralisado, como se o passado o tivesse segurado por trás. Olhos cerrados e mãos trêmulas, ele respirou fundo, tentando não deixar que o pânico dominasse. Ele sabia que precisava fazer algo, mas seu corpo não respondia. De repente, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo as paredes tremerem. Ele se virou rapidamente e, instintivamente, já estava seguindo o caminho que a mãe de Clara tomara. O que ele faria? Salvar quem? O pai dela? O sócio dele? A multidão irrompeu em gritos e caos. Ele se posicionou na porta do apartamento. O som de vidro quebrando rasgou o ar. Clara! Clara! Me ajuda! Era a voz do pai dela. O tom de desespero foi como um golpe no estômago. A adrenalina disparou. Ele está lá, respondeu Clara, sua expressão cheia de pavor. Então, sem pensar, ele empurrou a porta. O interior do apartamento estava tomado por fumaça. Uma parede de calor. Roberto não hesitou. Ele se lançou para dentro, olhos arregalados, tentando encontrar uma saída e a pessoa presa. E em meio ao caos, uma visão paralisante. Ali, caído no chão, cercado por destroços e fumaça, estava o pai de Clara. Mas não estava só. Roberto ficou em choque, o coração disparando. Ao lado dele estava seu próprio sócio. O homem que sempre parecia ter uma resposta para tudo. O homem em que Roberto confiava. A traição chegou como uma faca cravando em seu peito. O que você está fazendo aqui? Roberto gritou, o horror estampado no rosto. Vocês se juntaram. Os olhos do sócio se encontraram com os de Roberto. Um brilho de medo, mas também de algo mais. De culpa. Ou é apenas a fumaça? Eu preciso de ajuda. Roberto se sentiu rodar. Tudo o que pensou saber era um prédio em ruínas agora. As peças do quebra-cabeça estavam se mostrando, entrelaçando suas vidas de maneira trágica. O que mais estava oculto sob essas máscaras que usavam? Clara, o que ele fez? O desespero no olhar dela o paralisava. Naquele momento, a única certeza que tinha era de que a vida estava prestes a desmoronar. E ele estava prestes a ser puxado para esse abismo. Com um último esforço e um grito, ele se lançou em direção ao pai dela e ao ex-sócio. Estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo para sempre,
mas a fumaça pesada que o cercava podia ser apenas o começo de um pesadelo muito mais profundo. Enquanto a escuridão engolia seus sentidos, a única pergunta que lhe restava era: quem estava mentindo? Roberto se lançou na fumaça, suas mãos tremendo enquanto tentava analisar a situação. Ele olhou rapidamente para o pai de Clara, caído no chão, e para seu sócio, que parecia tão perdido quanto ele. O que está acontecendo aqui? Gritou, o calor e a fumaça começando a sufocá-lo. Ele sentiu a adrenalina correr pela veia. Cada batida do coração pulsava em seus ouvidos. Ajude-nos, pediu o sócio, sua voz rouca e desesperada. Mas Roberto hesitou. O homem à sua frente não era apenas um sócio. Era alguém com quem ele havia compartilhado segredos e que agora estava comprometido em algo que poderia destruir suas vidas. Pelo amor de Deus, precisamos sair daqui. Roberto não conseguia pensar. A fumaça o envolvia. Seu estômago revirava. E você? O que você fez? Perguntou, na esperança de obter respostas para a confusão que dominava sua mente. Tudo foi um erro. Não era para ter sido assim, o sócio murmurou, os olhos arregalados. Mas antes que ele pudesse explicar, uma explosão ofuscante ecoou na área. O chão tremeu sob seus pés e o calor aumentou. Clara, em pânico, gritou: Vamos! A gente precisa ir! Agora! No caos, eles começaram a se mover. Roberto agarrou o sócio, puxando-o em direção à porta. Mas antes que eles pudessem dar um passo, uma sombra se ergueu na entrada do apartamento. Era a mãe de Clara. Seus olhos brilhando de determinação enquanto ela segurava uma mangueira de incêndio, lado a lado com um grupo de bombeiros que chegava à cena. Rápido! Gritou uma socorrista. Temos que evacuar essa área. O som estrondoso de mais destroços caindo ao lado deles deixava todos apavorados. Seu sócio está aqui? Perguntou a mulher, enquanto puxava Clara para mais perto. Ele ainda está vivo? Roberto sentiu um nó na garganta. Sim, o que ele diria? O que poderia salvar a todos ali sem expor os segredos obscuros que cercavam aquelas vidas? Uma verdade esmagadora começava a se formar em sua cabeça, mas ele não tinha tempo para pensar. No momento em que a equipe de resgate empurrou os três para fora, uma nova explosão ocorreu, mais forte do que antes. O chão sob eles estremeceu violentamente. Tudo virou um caos. Clara e sua mãe foram lançadas para trás, e Roberto instintivamente se virou, buscando protegê-las. Mas quando ele olhou para o lado, os olhos do sócio encontraram os dele, carregados de culpa e algo mais, algo que Roberto nunca sonhou que poderia existir. Roberto, eu sou... Ele começou, mas a fumaça os envolveu antes que pudesse terminar. A confusão se instalou e, em meio à fumaça, uma porta secreta na parede ao lado se abriu. Um homem emerge de dentro, seu rosto pálido e trêmulo. Era ninguém menos que o pai de Roberto, um homem que ele acreditava estar morto. A revelação cortou o ar. Filho! Ele gritou, estendendo a mão, ferido e em choque. Eu não sabia que você estava aqui. As peças do quebra-cabeça se uniam de uma maneira impensável. O pai de Roberto, envolvido nas fraudes, agora estava diante dele. A confusão misturava-se com uma onda de emoções. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estava morto. Roberto disparou, sua mente girando com quem sabia o quê. Eu não posso explicar agora. A voz de seu pai era um misto de dor e pânico. Mas eu estou aqui para te ajudar, para consertar as coisas. A explosão anterior tinha sido apenas o começo. Um novo perigo se aproximava.
As ordens dos bombeiros ecoavam, mas a urgência de entender o que estava acontecendo era maior. Roberto olhou para Clara, sua mãe, e depois para seu sócio. "O que você estava fazendo com ele?" perguntou, atormentado. Todo sentiu a pressão, mas o olhar do pai de Roberto carregava uma verdade pesada. "Seu sócio, ele sabe mais do que você imagina. Ele quis me proteger, mas as coisas saíram do controle. Precisamos sair e você precisa saber a verdade." A emergência crescente e os ecos de perigos maiores não cessavam. E assim, enquanto a fumaça preenchia o espaço, Roberto se sentiu dividido entre o que ele precisava saber e a luta pela sobrevivência. O que mais estava oculto? O que sua vida realmente escondeu? E como ele se encaixava em toda aquela teia? E a primeira pergunta que surgiu foi a mais dolorosa. Quem realmente era seu sócio? Ele hesitou, sentindo o peso da verdade esmagá-lo. Esse novo aliado poderia se revelar ser um inimigo disfarçado. Enquanto a fumaça tombava mais densamente em torno deles, a possibilidade de um colapso total parecia inevitável. E no centro da confusão, a única certeza que restava era a dúvida. O que iria acontecer agora? Roberto se lançou na fumaça, suas mãos tremendo enquanto tentava analisar a situação. Ele olhou rapidamente para o pai de Clara, caído no chão, e viu seu sócio, com um semblante tão perdido quanto o seu. "O que está acontecendo aqui?" gritou, o calor e a fumaça começando a sufocá-lo. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele tentava processar aquela confusão. "Ajude-nos", pediu o sócio, sua voz rouca e desesperada. Mas Roberto hesitou. O homem à sua frente não era apenas um sócio, era alguém com quem ele tinha compartilhado sonhos. Agora, suas vidas dependiam daquela situação. "Pelo amor de Deus, precisamos sair daqui." O fogo rugia ao redor, e cada segundo era precioso. Clara estava perto dele, e a agonia em seu olhar era insuportável. "Vamos, por favor", implorou, enquanto a mãe dela segurava a mangueira de incêndio, tentando manter a calma sob pressão. Roberto olhou para seu pai, que estava tentando se levantar. O homem que ele acreditou ter perdido foi seu parceiro em tudo que era importante. "Você?" Roberto sussurrou. Incredulidade tomando conta dele. "Você está vivo?" "Eu não posso explicar agora." O tom do pai era cheio de dor e urgência. "Mas eu estou aqui para te ajudar, para corrigir as coisas." A confusão e o desespero começaram a se misturar, mas uma nova explosão fez o chão tremer novamente. O calor subia e a pressão aumentava. Então, um grito cortou o som ensurdecedor das chamas. "Não, não, ele está aqui!" Foi Clara, apontando para uma sombra que se aproximava na porta do apartamento. Roberto virou-se rapidamente. A figura estava envolta em fumaça. Ao se aproximar, com uma agitação perturbadora, a pessoa estava revelada. Era um homem imponente. Um olhar firme e uma expressão que Roberto não conseguia identificar. Mas então ele viu o brilho metálico em sua mão, uma arma. "Donos do prédio, despejem o apartamento agora!" Sua voz ecoou como um trovão. O pânico tomou conta do local. "Levante as mãos! Ninguém sai até eu ter as respostas." A realidade atingiu Roberto em cheio. O jogo que ele pensava que estava jogando era bem diferente do que parecia. Ele não estava aqui apenas para quitar dívidas. Estava no meio de um assalto e algo muito mais sombrio estava em jogo. Clara gritou, puxando a mãe para mais perto, enquanto Roberto fixava o olhar no homem armado, tentando manter a calma. "O que você quer?" perguntou, a voz tensa.
Se você sabe a verdade, se mantém presença, quanto tempo mais você deve se responsabilizar pelas mentiras? Ele olhou para o sócio de Roberto, que parecia desmoronar sob a pressão. Eu sei sobre a fraude, a conexão entre você, seus amigos e o que realmente aconteceu. Você está prestes a perder tudo. Roberto congelou, cada palavra como uma facada. Os sócios, segredos, a traição, isso tudo fazia parte de uma rede muito maior do que ele imaginava. A fumaça começou a girar em seu cérebro, como se tudo estivesse perdendo sentido. O que você está falando? Implorou, a voz já embargada. A figura do homem se iluminou de forma estranha. Eu sei o que está escondido. Você não é apenas um milionário. Você é parte do problema. Mentiras, traições, tudo partiu de você. O que mais poderia haver por trás daquela máscara de proteção? O chão começou a desmoronar sob seus pés. Ele olhou para Clara, que estava paralisada. Mãe, precisamos sair. Mas o homem continuava firme, a arma apontada para Roberto. Você vai pagar por tudo isso. E eles também. É hora de a verdade ser revelada. Então, em um momento de desespero, uma nova explosão ocorreu e tudo ao redor se transformou em caos. Clara soltou um grito ao ver a sombra se aproximando novamente. Em meio à fumaça e gritos, Roberto percebeu que o que estava sendo revelado não era apenas sua verdade, mas o fim de tudo o que ele conhecia. O quê? O que estava prestes a acontecer? Quem realmente era o verdadeiro inimigo? Enquanto o mundo ao seu redor queimava, Roberto se viu diante do abismo de sua própria existência. Ele precisava de respostas, antes que o calor o consumisse de uma vez por todas. E essa verdade estava se escondendo maior que qualquer incêndio poderia engolir. Roberto se viu cercado pela fumaça densa e pelo caos. O homem diante dele, armado e furioso, parecia decidido a tirar tudo o que restava. Ele olhou para Clara, cuja expressão de puro pavor o atingiu como um soco. Precisamos sair, gritou, mas o homem não se movia. Você acha que pode escapar dos seus erros, milionário? Ele provocou, a voz carregada de desprezo. Cada palavra era uma facada, e Roberto se sentia paralisado, o peso da culpa esmagando seu peito. Me diga o que eu precisei fazer, gritou Roberto, sentindo a adrenalina borbulhar em suas veias. O que aconteceu? Mas enquanto falava, um novo barulho cortou o ar. Um som agudo, como um estalo, seguido por outro, e depois a fumaça começou a se agitar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, em um momento de pura confusão, a porta foi arrombada com um estrondo. 4 homens, vestidos de terno, com equipamentos pesados e fisionomias sérias, invadiram o lugar. Um deles, um homem alto, com uma cicatriz na bochecha, gritou: "Todos no chão! Isso é um assalto!" A situação ficou fora de controle. Roberto olhou para Clara e sua mãe, e na fração de segundo em que seus olhares se cruzaram, sentiu uma ligação profunda. O sócio, seu antigo amigo, estava paralisado. O homem armado olhava para os novos intrusos com raiva e confusão. Nesse instante, tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. O assaltante, percebendo a mudança na dinâmica, apontou a arma em direção ao novo grupo. Saiam! Saiam agora! Mas ao fazer isso, a fumaça começou a se intensificar e o pânico cresceu. Clara continuou puxando a mão de sua mãe, enquanto Roberto lutava contra suas próprias emoções. Calma, todos nós vamos sair. Roberto tentou gritar, mas suas palavras estavam perdidas na confusão e o ar começava a faltar. Foi então que percebeu algo que o paralisou. O homem que conhecia como seu sócio estava tremendo.
sua expressão contorcida entre a culpa e o medo. Roberto, começou ele, mas foi interrompido pela voz do assaltante. Cale a boca, você não sabe o que está falando. Nesse momento, Roberto se aproximou. Algo em suas expressões, como um fio de desespero, fez com que ele se lembrasse de tudo o que tinham compartilhado no passado. Os sonhos, os planos, a parceria que agora se despedaçava. Você tem que me dizer a verdade, implorou. E então o sócio, a voz quase um sussurro, revelou. Roberto, eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sempre fui seu amigo. Eu fui colocado perto de você. O que você não sabe é que este homem é parte de tudo o que envolveu seu pai, e eu também. O mundo de Roberto virou de cabeça para baixo. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele acreditava ter construído era uma ilusão. O quê? Como assim? Que você está dizendo? O homem armado olhava, intrigado pelo novo dado que emergia. A verdade precisa vir à tona. Seu pai não foi apenas uma vítima, ele estava no meio. O passado que ele tentava deixar para trás agora avançava como um monstro em suas lembranças. Você trabalhou para eles? A incredulidade tomou conta dele. Sim, e eu fui pego no fogo cruzado. Estão todos envolvidos, Roberto. Você não tem ideia do que está acontecendo. Nesse instante, uma nova explosão ecoou. A pressão se ampliou e a fumaça pareceu engolir tudo ao redor. Clara e sua mãe estavam em pânico, e Roberto sentiu seu mundo desmoronar. O que mais estava escondido? A vida que ele conhecia estava prestes a virar um caos total. Mas uma única pergunta ainda pairava na sua mente. Quem realmente era o inimigo? Enquanto a fumaça envolvia cada vez mais o ambiente, Roberto percebeu que a resposta poderia custar tudo o que ainda lhe restava. O tempo estava se esgotando, e com ele, as verdadeiras intenções de todos foram expostas de maneira brutal. E se a verdade fosse o que o imobilizasse? O que ele faria agora? Roberto se viu cercado pela fumaça densa e pelo caos. O homem diante dele, armado e furioso, parecia decidido a tirar tudo o que restava. O olhar de Clara, cheia de medo, o atingiu como um soco no estômago. Precisamos sair, gritou, mas o homem não se movia. Você acha que pode escapar dos seus erros, milionário? Ele provocou, a voz carregada de desprezo. As palavras cortavam o ar e Roberto se sentia paralisado, o peso da culpa esmagando seu peito. Me diga o que eu preciso fazer, gritou Roberto, tentando controlar a adrenalina que pulsava em suas veias. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um barulho ensurdecedor cortou o ar, um estrondo que reverberou nas paredes. A fumaça começou a girar e a fumaça rugia como um monstro satisfeito. Então a porta foi arrombada com um estrondo. 4 homens vestidos com ternos escuros e armados entraram correndo. Um deles, alto com uma cicatriz, gritou: "Todos no chão! Isso é um assalto!" Os instintos de sobreviver de Roberto entraram em ação. "Clara, sua mãe!" gritou ele, jogando-se entre o assaltante e as 2 mulheres, o coração disparado. O assaltante olhou para o novo grupo com raiva. Saiam! Saiam agora!" Ele estava claramente perdendo o controle da situação. De repente, o sócio de Roberto, que ainda estava paralisado na entrada, encontrou coragem. Esperem, eu posso ajudar!" gritou ele, correndo para a frente. A movimentação chamou a atenção do assaltante. Ele se virou, a arma apontada para o sócio. "Ajude a quem? A quem você está se referindo?" A voz do assaltante estava carregada de desdém e raiva. "Você não entende. Eles estão tentando nos derrubar. É tudo uma armadilha." O sócio estava quase implorando, mas o homem armado não parecia disposto a ouvir. Nesse momento,
uma onda de confusão tomou conta do lugar. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Clara. Sua expressão de desespero o perfurou. Nada disso deveria estar acontecendo, sussurrou ele, as memórias do passado se tornando um turbilhão de sentimentos. As palavras do sócio se transformaram em um eco, ressoando em sua mente. Mas antes que pudesse processar, o assaltante gritou: "Caia a boca, seu traidor! Vocês não podem escapar assim!" E com um movimento rápido, puxou o gatilho. O tempo pareceu congelar. O disparo ecoou como um trovão, seguido de um grito. O sócio de Roberto caiu, a expressão de dor e choque rabiscada em seu rosto. "Não!" Roberto gritou. O impacto foi como uma explosão de dor, rasgando o coração de Roberto. Ele não sabia se o sócio estava vivo ou morto. O pânico tomou conta, se misturando com a raiva que fervia em suas veias. Mas o que ninguém percebeu, enquanto o caos dominava o ambiente, era que de onde a bala havia saído, o assaltante não estava sozinho. Um novo homem apareceu, do lado do assaltante. Ele se moveu de forma calculada, a força e a confiança emanando dele. "Noah!" Roberto sussurrou, reconhecendo o homem que antes acreditava estar fora de sua vida, o parceiro que se distanciara, o amigo que tinha um papel muito mais profundo em sua história. "Noah!" Clara gritou, assustada. Noah virou-se para ela e sua mãe, um sorriso sombrio se expandindo em seu rosto enquanto a situação começou a se cristalizar. Era ele quem orquestrava tudo. A verdade é que todos nós somos parte disso. Roberto ficou em choque, sua mente girando. "Por que você fez isso? Por quê?" Ele só conseguia olhar para o homem que havia sido um aliado. "Porque você sempre foi o representante dos que se acham acima da lei." Noah balançou a cabeça, desdenhando. "E agora chegou a hora de pagar. Todos vão ver a verdade." As palavras de Noah cortaram mais do que qualquer arma. Em um instantâneo, Roberto percebeu que tudo o que conhecia estava em jogo. Cada escolha, cada ato de sua vida parecia habitar uma armadilha, mas ele não tinha certeza de como escapar. Como a verdade poderia ser revelada agora que tudo estava prestes a colapsar? "O que você está dizendo?" ele gritou, enquanto a fumaça começava a subir. A fumaça envolvia tudo e ele sentia que estava ficando sem ar. "Qual é a verdade que você está escondendo?" Noah olhou nos olhos de Roberto. Um brilho malévolo em seu olhar. "Prepare-se para o que vem aí." E enquanto as chamas começavam a consumir tudo ao seu redor, Roberto sentiu que o mundo estava desmoronando. E nesse caos, uma nova pergunta surgiu. O que mais havia por trás daquela traição? Ele sabia que a resposta estaria para além do que as chamas podiam queimar. E agora, mais do que nunca, a verdade parecia ser o único caminho para a salvação ou a condenação. Roberto se viu cercado pela fumaça densa e pelo caos. O homem diante dele, armado e furioso, parecia decidido a tirar tudo o que restava. O olhar de Clara, cheia de medo, o atingiu como um soco no estômago. "Precisamos sair", gritou. Mas o homem não se movia. "Você acha que pode escapar dos seus erros, milionário?" Ele provocou, a voz carregada de desprezo. As palavras cortavam o ar, e Roberto se sentia paralisado, o peso da culpa esmagando seu peito. "Me diga o que eu preciso fazer", gritou Roberto, tentando controlar a adrenalina que pulsava em suas veias. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um barulho ensurdecedor cortou o ar, um estrondo que reverberou nas paredes. A fumaça começou a girar e a fumaça rugia como um monstro satisfeito. Então, a porta foi arrombada com um estrondo. 4 homens vestidos com ternos escuros e armados entraram correndo. Um deles, alto com uma cicatriz, gritou: "Todos no chão!"
Isso é um assalto. A situação ficou fora de controle. O sócio de Roberto, que ainda estava paralisado na entrada, encontrou coragem. Esperem, esperem, eu posso ajudar, gritou ele, correndo para a frente. A movimentação chamou a atenção do assaltante. Ele se virou, a arma apontada para o sócio. Ajude a quem? A quem você está se referindo? A voz do assaltante estava carregada de desdém e raiva. Você não entende. Eles estão tentando nos derrubar. É tudo uma armadilha. O sócio estava quase implorando, mas o homem armado não parecia disposto a ouvir. Nesse momento, uma onda de confusão tomou conta do lugar. Roberto sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Clara. Sua expressão de desespero o perfurou. Nada disso deveria estar acontecendo. Sussurrou ele. As memórias do passado se tornando um turbilhão de sentimentos. As palavras do sócio se transformaram em um eco, ressoando em sua mente. Mas antes que pudesse processar, o assaltante gritou: "Cale a boca, seu traidor! Vocês não podem escapar assim!" E com um movimento rápido, puxou o gatilho. O tempo pareceu congelar. O disparo ecoou como um trovão, seguido de um grito. O sócio de Roberto caiu. A expressão de dor e choque rabiscava em seu rosto. "Não!" Roberto gritou. O impacto foi como uma explosão de dor, rasgando o coração de Roberto. Ele não sabia se o sócio estava vivo ou morto. O pânico tomou conta, se misturando com a raiva que fervia em suas veias. Mas o que ninguém percebeu, enquanto o caos dominava o ambiente, era que de onde a bala havia saído, o assaltante não estava sozinho. Um novo homem apareceu, do lado do assaltante. Ele se moveu de forma calculada, a força e a confiança emanando dele. "Noah!" Roberto sussurrou, reconhecendo o homem que antes acreditava estar fora de sua vida. O parceiro que se distanciara. O amigo que tinha um papel muito mais profundo em sua história. "Noah!" Clara gritou assustada. Noah virou-se para ela e sua mãe. Um sorriso sombrio se expandindo em seu rosto, enquanto a situação começava a se cristalizar. Era ele quem orquestrava tudo. A verdade é que todos nós somos parte disso. Roberto ficou em choque, sua mente girando. Por que você fez isso? Por quê? Ele só conseguia olhar para o homem que havia sido um aliado, porque você sempre foi o representante dos que se acham acima da lei. Noah balançou a cabeça, desdenhando. E agora chegou a hora de pagar. Todos vão ver a verdade. As palavras de Noah cortaram mais do que qualquer arma. Em um instantâneo, Roberto percebeu que tudo o que conhecia estava em jogo. Cada escolha, cada ato de sua vida parecia habitar uma armadilha. Mas ele não tinha certeza de como escapar. Como a verdade poderia ser revelada agora que tudo estava prestes a colapsar? "O que você está dizendo?" ele gritou, enquanto a fumaça começava a subir. A fumaça envolvia tudo, e ele sentia que estava ficando sem ar. "Qual é a verdade que você está escondendo?" Noah olhou nos olhos de Roberto, um brilho malévolo em seu olhar. "Prepare-se para o que vem aí." E enquanto as chamas começavam a consumir tudo ao seu redor, Roberto sentiu que o mundo estava desmoronando. E nesse caos, uma nova pergunta surgiu. O que mais havia por trás daquela traição? Ele sabia que a resposta estaria para além do que as chamas podiam queimar. E agora, mais do que nunca, a verdade parecia ser o único caminho para a salvação, ou a condenação. Nesse instante, uma explosão repentina fez o teto rachar. Os estilhaços de madeira e gesso caíram ao seu redor, enquanto o pânico se espalhava. Os assaltantes gritavam ordens, mas a confusão se tornava incontrolável.
O calor aumentava. Clara se agarrou à mãe, os olhos arregalados. Isso não é uma armadilha, é uma emboscada. Roberto percebeu, de repente, enquanto a fumaça envolvia tudo. Não era só Noah que estava atrás de tudo. Isso era muito maior. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não estava apenas em jogo. Ele era parte de um plano muito mais obscuro. Então o inesperado. Uma figura conhecida emergiu da fumaça. Era o pai de Clara. Ele apareceu, avançando com uma expressão feroz. "O que vocês estão fazendo?" gritou ele, a voz carregada de desespero e fúria. Mas, para surpresa de todos, ele puxou a arma. Não contra o assaltante, mas contra Noah. "Me deixe, pai!" Clara gritou, os olhos cheios de horror. Roberto ficou paralisado. O que estava acontecendo? O pai de Clara estava aliado a Noah? Era essa a verdade que ele não queria ver? Silêncio. O pai de Clara rosnou. "Foi você que me colocou nesse jogo, Noah. Agora vou acabar com isso." A tensão no ar é palpável. A explosão anterior apenas intensificou o clima de conflito. O projeto da vida de Roberto estava se esvaindo. E agora essas revelações mudariam tudo. Qual era o verdadeiro papel de cada um deles nessa história? A fumaça começou a clarear, mas mais perguntas surgiam. E antes que alguém pudesse responder, o chão sob eles começou a desmoronar. O que seria preciso para escapar dessa armadilha infernal? A única certeza agora era que tudo estava prestes a mudar. E a verdade, essa verdade obscura, poderia ser a única saída. As paredes tremiam em meio ao caos e o calor aumentava. Roberto olhou fixamente para o pai de Clara, que mantinha a arma apontada para Noah, a tensão cortando o ar quase como uma faca. "Você não vai fazer isso!" Clara gritou, puxando a mão da mãe, que tremia ao seu lado. "Você não sabe em que está se metendo, pai." A voz de Clara estava cheia de pânico. Ela estava entre o medo e a determinação, e Roberto podia ver a luta interna em seus olhos. Noah sorriu de forma inquietante, um brilho maligno em seu olhar. A verdadeira peça do quebra-cabeça finalmente se revela. Assim tão próximo do fim. Ele se virou para o assaltante e seus comparsas, que pareciam confusos, mas prontos para agir a qualquer sinal. "Você não tem ideia do quão perdidos estão, não é?" Noah continuou, enquanto as chamas dançavam ao fundo. "E tudo isso foi por causa de um único erro, uma única decisão." "Calha a boca!" O pai de Clara gritou, o nervosismo transparecendo em seu rosto. Mas era tarde demais. Antes que pudesse agir, uma detonação ecoou, não da arma, mas de um dos homens armados, pulando em cima de Noah. O impacto foi poderoso, e o chão começou a ruir sob eles. O pânico aumentou. Roberto sentiu o chão desmoronar, enquanto tentou agarrar Clara e sua mãe para protegê-las. O assaltante gritava ordens, mas tudo se misturava em um turbilhão de vozes e gritos. Então, em meio ao caos, a forma de Noah se esgueirou, mas não como um aliado. Ele se revelou um traidor, fugindo por uma porta lateral, rindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Roberto se virou, mas a fumaça se intensificava e o calor era opressivo. Noah, volte aqui! Mas ele não se importava mais com os gritos. O solo cedeu sob seus pés e um novo terror se instalou. No momento em que a real intenção de Noah se manifestou, uma explosão ofuscante lançou todos para trás. As chamas acenderam violentamente, iluminando rostos aterrorizados. O pai de Clara ficou de pé, cercado pela fumaça e pelas chamas. O que está acontecendo? Ele gritou.
os olhos arregalados. Você não pode deixar ele sair, ele sabe de tudo. Clara chorou, e Roberto percebeu que cada palavra dela tinha um peso muito maior do que pensava. Era uma corrida agora, não apenas contra o fogo, mas contra um segredo que poderia arruinar tudo. Foi então que a verdade surgiu como um relâmpago. O sócio de Roberto não era apenas um traidor. Ele era parte de algo muito maior. Roberto, minha vida, minha ligação com Noah era: eu estava tentando te proteger. O sócio, ainda no chão, disse essas palavras com o último fio de vida. A revelação bateu como um golpe na cara. Proteger de quê? Você estava a um passo de me colocar em risco. A culpa tomou conta, misturada com a ira. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. É uma armadilha, é isso que eles querem. A mãe de Clara gritou. Sangue, sacrifício, eles estão aqui para acabar com todos nós. O ar esfriou com as palavras dela. O que era isso? Roberto sentiu um arrepio. E em uma fração de segundo, o mundo se tornou uma tela cheia de sombras e segredos. Ele olhou para Clara, que agora tremia, percebendo a gravidade da situação. Mas antes que pudesse entender completamente, as portas se abriram com força. Uma figura familiar passou. Era um dos homens que ele pensava ter visto morrer, seu mentor. Roberto, os planos mudaram. Precisamos fugir agora. Aqueles que estavam perto de Roberto e Clara começaram a gritar e correr. O que era isso? Ele não tinha certeza de quem era amigo ou inimigo. Tudo que idealizou estava prestes a desmoronar. Para onde? Perguntou, a voz já embargada. Ah, longe. Eles voltaram para nos pegar. E o que você não sabe é que o seu legado é a verdadeira razão para tudo isso. O chão continuava a desmoronar, e com isso, uma nova revelação permeava suas mentes. O que mais estava escondido nas sombras daquele edifício em chamas? E qual era verdadeiramente o papel de cada um deles nesta história que parecia ter saído diretamente de um pesadelo? Enquanto olhava para Clara, sentindo o aperto no coração, a pergunta ainda pairava. A que custo a verdade viria à tona? Nesse instante, tudo começou a ficar mais claro, mas tão obscuro ao mesmo tempo. Roberto mal acreditava no que via. A fumaça envolvia tudo, tornando o ar pesado e quente. Ele olhou rapidamente para o pai de Clara, que mantinha a arma apontada para Noah, mas sentia que o chão sob seus pés começava a ceder. Aquela situação estava prestes a escalar para algo muito pior. Você não pode fazer isso, pai. Clara gritou, seu rosto pálido como um lençol. Isso só vai piorar tudo. O desespero em sua voz ecoava como uma batalha interna que todos ali estavam lutando, e Roberto sentiu seu coração acelerar, entrelaçado entre o medo e o desejo de proteger. O que você fez, Noah? Roberto não conseguiu conter o ódio que brotava dentro de si. Seus olhos se encontraram com os de Noah, que tinha um sorriso enigmático estampado no rosto. Por que tudo isso? A verdade é que você nunca esteve no controle, meu caro amigo. Noah respondeu, sua voz suave, mas cheia de malícia. Sempre foi um peão em um jogo muito maior. No momento em que as chamas se ergueram mais altas, o pai de Clara decidiu agir. Eu não vou deixar que você destrua minha família. Ele estava prestes a puxar o gatilho quando uma explosão fez a parede atrás deles desmoronar. Todos foram arremessados para a frente, e o chão os engoliu em um mar de cinzas e dor. Roberto agarrou a mão de Clara, puxando-a para muito longe daquela cena. O pânico o dominava, mas ele não poderia simplesmente deixar tudo desmoronar. Uma parte dele ainda esperava que Noah pudesse ter um resquício de humanidade, uma saída. Precisamos sair, agora! Gritou ele, acelerando o coração de todos. Mas ao redor deles,
O cenário estava se transformando em um pesadelo, onde nenhum deles estava a salvo. Os gritos e a fumaça pareciam querer engoli-los, e a adrenalina pulsava nas veias de Roberto. Noah estava preso entre as chamas, o olhar de desespero misturado com satisfação. Você nunca vai saber a verdade, Roberto. Eles estão vindo, e você não pode escapar do que fez. Ele estava se referindo a algo que Roberto não entendia completamente. Que verdade estava escondida por trás daquela parede de fumaça? A mãe de Clara gritou ao ver o maior dos assaltantes se aproximar deles, mas Roberto não podia deixar que aquela cena se tornasse ainda mais trágica. Você tem que confiar em mim, disse Clara, puxando a mão da mãe. Estamos juntos! Roberto encontrou coragem e avistou a saída. Aqui, rápido! E enquanto corriam, sentiram o calor das chamas e o desespero crescendo a cada passo mais próximo da liberdade. Mas, quando finalmente alcançaram a luz, do lado de fora, um novo horror os aguardava. A polícia cercava o prédio, almas confusas lutando contra as chamas, e os gritos ecoavam por toda parte. Estamos bem? Clara perguntou, desesperada. Roberto virou-se para Clara e sua mãe, respirando pesado. Não sabemos, sussurrou, mas pelo menos estamos juntos. E quando ele olhou para o pai de Clara, que havia sido uma figura tão forte, o peso das decisões tomadas desabava sobre ele. Roberto, a verdade não vai embora, gritou Noah, emergindo das chamas de forma quase assustadora, mas agora sem a segurança que uma vez teve. A relação que todos tiveram parecia condenada a recorrer a um ciclo interminável de traição e não confiança. Mas o que isso tudo significava para eles? Roberto sentiu o nó na garganta, o peso das escolhas. Era hora de encerrar essa história de uma vez por todas. Quando sirenes começaram a tocar, uma sensação de esperança misturada com tristeza se apossou deles. Eles tinham uma nova chance, mas o custo ainda pairava no ar. A verdade ainda estava escondida em algum lugar, e eles ainda precisavam descobrir o que o futuro lhes reservava. E assim, enquanto a fumaça se dissipava e um novo dia surgia no horizonte, um sentimento de incerteza pairou sobre eles. O que viria a seguir? Os ecos da verdade ainda ressoavam. Não havia como saber como essa história terminaria, mas um novo capítulo estava prestes a começar. Ah, e antes de você ir, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Ver você na seção de comentários também. Inundem com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante.